Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou fixar aqui algumas condições que realmente são imprescindíveis de serem consideradas para garantir um bom embasamento de um contexto para acontecer uma avaliação de desempenho, quais são de fato os seus principais propósitos que nunca podem ser esquecidos para a gente ter uma aplicação mais coerente com as necessidades ali de toda a gestão, de toda a organização. E não somente para garantir algumas orientações específicas para gestores ou para funcionários que estejam desenvolvendo o seu cotidiano de trabalho na organização, mas logicamente que quando nós falamos dessas condições imprescindíveis para a gente realmente poder aplicar de uma maneira eficaz uma avaliação de desempenho, a gente também precisa considerar, ter essa projeção de quais são as repercussões que todo esse processo venha a gerar, a promover ali para os gestores, como também para os funcionários que tenham sido avaliados. Então, vou trazer aqui basicamente algumas bases conceituais da avaliação de desempenho. Lembrando que quando nós vamos desenvolver uma avaliação, a gente tem que ter a ênfase sempre no trabalho. Uma avaliação aplicada no contexto de trabalho onde os profissionais já estão contratados, já estão ali formando forças na composição do quadro efetivo dos funcionários, representando ali o capital humano da organização. Se nós vamos avaliar os componentes desse capital humano, logicamente que nós temos um propósito para mensurar, para reconhecer o valor que esses funcionários representam aqui para a nossa organização. E quando nós falamos de valores de um funcionário para a organização, não estamos falando do valor pessoal, do que aquela pessoa represente para a sociedade, se ela é uma formadora de opiniões, se ela é uma influenciadora de opiniões de outras pessoas, não é especificamente isso, mas focando exclusivamente na sua maneira de realizar o seu trabalho. Então, uma avaliação de desempenho serve justamente para ter esse acompanhamento sistemático de como que nós temos ali, observamos, reconhecemos a produtividade humana na organização. Então, se eu preciso ter essa consideração, essa condição de especificar, de reconhecer quais são os profissionais mais produtivos na minha empresa, na minha organização, quais profissionais garantem que nós temos aqui ganhos que vão ter repercussão estratégica para toda a minha empresa, para toda a minha organização. Lembrando que a avaliação de desempenho não vai ser uma condição restrita só ao setor privado, mas também em caso de ONGs e até mesmo nas organizações públicas. Eu vou realizar toda essa sistemática, todo esse processo, e sempre que você se deparar com o termo sistemática, um sistema, pense, compreenda exatamente início, meio e fim, o que eu preciso levar como informações para implementar a realização de todo esse processo, qual é o tipo de informação que vai ser manipulada para entregar um resultado final, que vai ser exatamente o feedback, quais são os profissionais que a organização precisa ter uma melhor atenção, porque realmente são os talentos que devem ser mantidos aqui, ou quais são as informações que sejam necessárias de apresentar para um feedback para um profissional, um funcionário que trabalha ali na organização, melhorar a sua maneira de desempenhar as suas tarefas, a sua rotina de trabalho. Então a gente tem toda essa sistemática que me possibilita reconhecer quais são os talentos mais produtivos aqui no meu contexto de trabalho, na minha organização. E isso vai viabilizar então para todos os gestores, para toda a gestão, conhecer o rendimento, a produtividade dos funcionários que atuam ali, considerando também comportamentos e condutas, contanto que essas condutas, que esses comportamentos estejam sendo observados de uma maneira bem objetiva, considerando o que é indispensável, o que seja essencial de uma postura, de uma determinada atitude, pensando especificamente nesse tipo de cargo que é assumido por esse profissional que está sendo avaliado. Nós nunca podemos considerar essa condição de avaliar o comportamento da pessoa fora do seu contexto de trabalho. Isso seria uma avaliação comportamental, informal, ou uma avaliação psicológica que requer aí toda uma sistemática mais criteriosa, toda uma ciência para de fato desenvolver uma análise mais coerente com a psicologia, com o funcionamento daquela pessoa. Se a gente está falando de avaliação de desempenho, estamos focando especificamente, como que a gente observa a maneira dessa pessoa trabalhar, como que a gente observa a maneira como ela realiza as suas tarefas e, dependendo das suas funções representativas do cargo que ela ocupa, como que ela se comporta, como que ela apresenta atitudes para o bom desempenho das suas funções ali inerentes ao seu cargo.
Então a gente nunca pode esquecer que o foco de uma avaliação de desempenho está exatamente sobre como que as atividades são realizadas, como são exercidas as tarefas ali naquele contexto de trabalho, especificamente pelos profissionais que serão avaliados. E quando nós falamos de profissionais que são avaliados, entenda o seguinte: a gente não tem apenas a avaliação dos subordinados, apenas aqueles funcionários que estejam nos níveis hierárquicos inferiores, né? Pensando na hierarquia. A gente também pode avaliar o desempenho dos gestores, até mesmo de quem esteja na alta cúpula nos níveis mais estratégicos ali de uma organização, né? Os cargos mais estratégicos da organização. Então, para a gente ter essa condição de representar, retratar como que de fato estejam sendo percebidos os desempenhos desses profissionais aqui, nós precisamos ter uma objetividade dos indicadores. Quais são as características que eu realmente preciso reconhecer ali da forma de cada um realizar as suas tarefas? Como que eu vou medir se o funcionário realmente traz produtividade, né? Realmente agrega valor aqui para o seu contexto de trabalho ou não? Então a gente precisa considerar os aspectos que sejam plausíveis de serem medidos, plausíveis de mensuração. Como, por exemplo, se eu vejo o alcance, a realização de metas, isso é muito comum, por exemplo, não somente em uma força de vendas. Eu tenho ali uma determinação de qual que seja a quantidade de produtos, de vendas que devam ser realizadas, que me possibilita até mesmo ter uma projeção, né, uma contrapartida da determinação. Quão lucrativo está sendo esse profissional, esse funcionário aqui para essa empresa, para essa organização. Mas eu também posso quantificar quantos atendimentos foram feitos. Se eu, por exemplo, estiver especificando aí uma avaliação do desempenho de um médico, de uma equipe de saúde, eu posso também quantificar quantas viagens foram feitas por um motorista de algum veículo, né? Se ele estiver trabalhando na área de logística, seja de cargas, seja de transporte de pessoas. Então, a gente tem como quantificar isso. Estabelecemos uma meta e aí, esse profissional avaliado, ele realmente realiza ou não as metas que são estabelecidas para ele. É uma maneira de mensurar com uma certa objetividade. Ou atinge a realização das metas ou não consegue de fato alcançar a realização daquelas metas que são estabelecidas por um determinado período para aquele funcionário. A gente também pode observar os resultados que sejam alcançados pelo profissional que foi avaliado, né? E aí, quantos problemas ele conseguiu resolver, né? Qual foi o percentual de reclamações dos nossos clientes que caiu depois que esse funcionário recebeu um determinado treinamento ou que ele recebeu um feedback, e aí a gente considera um período, né, de uma avaliação anterior para essa avaliação que nós estamos fazendo agora. Se a gente tem ali uma maneira de registrar os resultados de uma pesquisa de satisfação dos clientes, por exemplo, eu posso ver se diminuiu a quantidade de reclamações, né, ou se aumentou a quantidade de elogios que são lançados em relação ao desempenho daquele profissional específico. Podemos também mensurar os potenciais de um funcionário avaliado. Temos condições até mesmo, dependendo do critério, dependendo da riqueza de informações que sejam apuradas numa devida aplicação de um instrumento de avaliação de desempenho, a gente consegue até ter essa estimativa. O que esse funcionário, esse profissional, ele pode aprimorar no seu jeito de ser, no seu jeito de se comportar aqui no trabalho, no jeito de realizar as suas tarefas. Eu tenho como ter essa informação também, né? Lógica, formado com base aí em algumas medidas. E também as diretrizes para o desenvolvimento de pessoal. Aqui, já pensando numa condição mais abrangente, né, para toda a minha gestão de pessoas, eu posso formar planos de desenvolvimento individual, eu posso propor novas capacitações para os meus funcionários, a partir das informações que a gente realmente consiga medir, consiga mensurar e consiga reconhecer. Olha, temos alguns aspectos aqui do nosso capital humano que podem ser melhor aplicados, né? Que a gente pode melhorar a maneira como as pessoas trabalham aqui, a gente possa até mesmo aproveitar mais as suas contribuições, né? Ou até mesmo a gente pode vir a desenvolver novas competências se eu percebo que ainda existe uma falha, né? Uma necessidade de desenvolvermos competências dos nossos profissionais com base no que foi mensurado em uma avaliação de desempenho. Então, se eu tenho essas repercussões mais gerais para toda uma empresa, eu também posso ter repercussões, né, para os funcionários e para os gestores. Então, quando é bem aplicada uma avaliação de desempenho,
ênfase no bem aplicada. Isso implica, né, em considerar que a avaliação de desempenho não foi realizada unicamente com a condição, a estimativa de punir um funcionário que não teve um bom desempenho, muito menos empoderar os gestores sobre essa decisão de quem pode ser demitido aqui da organização. Isso não é propósito de uma avaliação de desempenho de fato, mas quando essa avaliação, toda essa sistemática é muito bem estruturada, é tudo muito bem planejado, muito bem definido, quais serão as nossas estimativas, o que a gente realmente pretende trazer como informações estratégicas para a nossa gestão de pessoas, a gente tem condição de aproveitar todo esse processo de uma avaliação de desempenho para orientar para os funcionários como que eles podem se motivar para melhorar as suas maneiras de desenvolver as suas tarefas e até mesmo demonstrarem maior comprometimento com os objetivos esperados, né, ali do desempenho no seu dia a dia de trabalho, como que eles podem melhor se comprometerem com os objetivos gerais da organização, se existem ali a apresentação de estratégias, a determinação das melhores maneiras de realizar as tarefas aqui na organização, como que eles poderão de fato, né, se comprometer e demonstrar que eles realmente estão engajados nessa maneira de desenvolvermos o nosso trabalho com um diferencial, até mesmo em relação ao que os outros funcionários nas outras organizações concorrentes estejam fazendo. Então a gente pode identificar isso, né, como que a gente pode melhorar o aproveitamento dos nossos talentos humanos aqui, como que a gente pode despertar nos nossos funcionários esse senso de maior comprometimento com o trabalho, além de identificar potenciais novas competências que podem até mesmo vir a ser treinadas. Uma das consequências mais simples que a gente tem de uma avaliação de desempenho é, ao terminar esse processo, perceber que nós temos necessidades de novos treinamentos, de novas capacitações. Então eu tenho também como orientar um funcionário isso. Olha, com base no feedback que nós tivemos aqui do seu desempenho, conforme foi percebido pelos avaliados, a gente pode investir aqui num programa, né, de uma educação corporativa ou num programa de uma nova capacitação, um novo treinamento que você possa vir a participar e desenvolver esse tipo de competências, já que os outros profissionais aqui, os outros funcionários que avaliaram o seu desempenho, demonstraram que você ainda pode melhorar nesses aspectos, né? Claro que isso, para o funcionário, é uma condição de engrandecimento, de empoderá-lo mais na sua própria profissão. Além disso, a gente também tem como promover aos funcionários a autodeterminação para o seu próprio desenvolvimento pessoal, até porque se uma das consequências de uma avaliação de desempenho vai ser a identificação de quais profissionais foram muito bem avaliados que poderão ser promovidos, né, ali num plano de carreira, a gente pode já despertar no próprio funcionário avaliado esse desejo de crescer junto com a organização, de se comprometer mais com os objetivos da organização, mas também reconhecer que ele pode crescer junto com a organização, assumindo novas responsabilidades, assumindo novos cargos, novas projeções ali no possível plano de carreira. E então ascender, né, a outros cargos, ter aumento de salários ou simplesmente ser beneficiado aí pela possibilidade de ter promoção de carreiras. Então perceba, duas consequências bem diretas que a gente consegue identificar da conclusão de uma avaliação de desempenho que vai orientar melhor aos funcionários. O que eles podem vir a receber como novas instruções em novos programas de treinamento ou como que eles poderão de fato ser valorizados para desenvolverem planos de carreira caso eles realmente tenham esse interesse de crescer ali junto com a organização. Agora, logicamente que as consequências de uma avaliação de desempenho não vão ser de contribuição exclusiva apenas para funcionários. A gente também tem aí, por consequência de uma avaliação de desempenho, melhorias, né, novas orientações que sirvam para os próprios gestores. Então a gente consegue, com base na conclusão de uma avaliação de desempenho, alinhar os objetivos, as estratégias de negócio. Se eu tenho como mensurar se o meu funcionário está atingindo ou não a realização de determinadas metas, e eu preciso levar um feedback para esse funcionário que foi avaliado, eu tenho condições de esclarecer para ele, olha, você pode melhor realizar as suas tarefas, você pode desempenhar melhor a sua tarefa que tem uma certa importância, justamente porque se você fizer isso, isso vai ter repercussão em toda a nossa empresa, em toda a nossa organização. Então, reavalie, né, a sua maneira de perceber o seu próprio trabalho. E os gestores é que vão se encarregar disso, de estabelecer esse alinhamento com as percepções dos funcionários que eles estão ali acompanhando, né, no cotidiano de trabalho, com o que de fato é esperado estrategicamente para toda a organização. Então, consigo alinhar os objetivos gerais da empresa, né, o que é proposto como estratégia de negócios de toda a organização, com os objetivos, com as expectativas individuais, com as percepções que cada funcionário avaliado
tenha sobre o seu próprio trabalho. Além disso, é possível estabelecer diretrizes para planos de desenvolvimento, quando a gente está falando propriamente de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então a gente pode melhor qualificar as competências que já existam aqui na nossa organização, como também estabelecer melhorias, inclusive, né, no operacional mesmo, no desenvolvimento ali de processos de trabalho. Se eu identifico que tem alguns aspectos críticos e que, por exemplo, todos os funcionários aqui desse setor que estão engajados nesse tipo de tarefa estão demonstrando que o desempenho não está sendo tão profícuo assim, está deixando claro que existe uma necessidade de melhoria, mas não é específica de um funcionário, mas está sendo geral, eu posso até mesmo ter uma reavaliação do processo de trabalho. Então eu não vou focar unicamente nas pessoas, mas até no sequenciamento das tarefas conforme estejam sendo realizadas ali. Além disso, a gente pode ter, como eu já falei, a condição de identificar quem sejam os grandes talentos, que eu não posso abrir mão, porque vão representar o capital humano que existe ali na minha organização e que eu preciso ter essa condição de valorizar essas pessoas que realmente estão engajadas com o sucesso do meu negócio. Posso propor o planejamento de sucessão de carreiras, quem de fato poderá ser promovido, conforme já foi falado aí também, que tem repercussão nos benefícios para os próprios funcionários avaliados, além de esclarecer para os gestores como melhor recompensar, como melhor valorizar os desempenhos que superam as expectativas. Se eu tenho ali uma proposta, por exemplo, né, de uma remuneração estratégica, vai ser com base nas informações que eu consigo levantar da realização de uma avaliação de desempenho, que eu vou ter essa precisão. Quais profissionais de fato poderão receber uma remuneração flexível? Quais funcionários aqui de fato têm mérito compatível com a condição de fato para receber uma comissão maior ou ter uma gratificação salarial ou mesmo uma premiação financeira, como se fosse aplicada uma medida de valorização desses bons desempenhos. E também, aí um efeito um tanto negativo, é possível, né, levantar uma precisão, né, evidências para desligamentos de quem se mantém aí com baixo rendimento. Se porventura a minha organização vir a enfrentar alguma crise, a gente tem essa condição também de especificar quais são os funcionários que de fato não estejam tão engajados, que a gente já vem observando há um tempo, que se mantém sempre a desejar, o desempenho está sempre insatisfatório. Então, se a gente chega no momento de crise que é necessário avaliar quem deve de fato ser mantido no nosso quadro ativo de funcionários, eu já começo a ter uma precisão. Quais aqui realmente não merecem mais continuar ou de fato já estejam demonstrando que não estejam tão satisfeitos, tão comprometidos ou engajados assim com a organização e talvez realmente estejam esperando por esse desligamento. Uma avaliação de desempenho pode levar essa orientação para os gestores, né? Então é indispensável a gente reconhecer que é a responsabilidade dos gestores de pessoas, né, os gestores que estejam à frente da área da administração de recursos humanos, garantir que de alguma forma os funcionários avaliados serão recompensados, seja, né, com essa condição de aqueles melhores talentos vão receber alguma gratificação, vão receber alguma premiação, seja na condição de que todos que foram avaliados vão receber orientações sobre como que poderão de fato melhorar os seus desempenhos, né? Aí com um feedback. Então é indispensável a gente ter essa consideração. A confiança é o ponto de partida para uma união de sucesso. E se a gente sabe, né, que uma avaliação de desempenho vai gerar um estresse geral ali nos funcionários, é fundamental que todos que tenham participado tenham algum feedback, recebam, né, alguma orientação como conclusão, desfecho desse processo, né? Então vale lembrar aí que a preservação dos bons desempenhos em uma organização, né, vão se revelar como sintomas ou diferenciais, né, para os públicos atendidos, para os clientes, para o público externo lá fora, que vão de fato perceber o valor final. Bom, se o trabalho é bem feito aqui dentro da organização, quem de fato vai ter essa percepção, essa capacidade de reconhecer que nós fazemos o nosso trabalho com qualidade, é o público atendido, é o público externo. Tanto que, em alguns casos, né, é possível contar com o método da avaliação de desempenho realizado aí pelos clientes, ou seja, o público externo, contanto que já tem uma certa frequência, já conheça muito bem como que é o cotidiano de trabalho ali da organização, eles também podem ser acionados para apresentarem as suas percepções de quais sejam os profissionais que realmente demonstram maior responsabilidade, maior comprometimento com a qualidade, né? O melhor talento ali para a organização na sua relação com o mercado que atende, né? Então foca nisso.
Se eu tenho uma informação de maior valor de uma avaliação de desempenho, é essa condição de identificar quais são os profissionais que de fato representam toda uma vantagem competitiva de toda a minha organização, né, que de fato estejam comprometidos a fazer com que esse nosso contexto se torne uma referência para o público lá fora e até mesmo para os nossos concorrentes. E a partir daí a gente começa a implementar então a política de retenção. Existem alguns profissionais, alguns funcionários que eu não posso deixar escapar da minha organização, principalmente aqueles que demonstram altas performances, né? São profissionais de alta performance que demonstram, inclusive, um excelente desempenho. Eu não posso incorrer no risco de perder esse talento para uma empresa concorrente. Então, a gente tem repercussão aí desde o planejamento individual de carreiras de cada profissional, até mesmo, né, esse alerta para os gestores. Olha, temos profissionais aqui que são determinantes para o sucesso do nosso negócio. Não podemos perdê-lo. E eu espero que toda essa sensibilização, esse conteúdo que foi apresentado aqui nessa videoaula, seja de significativa contribuição aí para a sua compreensão mais estratégica, né, de repercussão estratégica sobre o processo de avaliação de desempenho. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.